Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 29/12/2020. Tá faltando pouco tempo para acabar esse ano que aconteceu muita coisa doida. É o ano da história de umas 3 gerações aí, hein? E vamos que vamos, gente. E lá. Olha, já fez amizades, agora arrumou o ursinho. O ET tá de brincadeira, né? Esse ET, olha leãozinho, agora tá com o ursinho, olha. Vou falar pra mim mesmo, viu? Ei, ET. Vamos lá, Bolsa de Valores. Gente, ontem subiu bem a Bolsa de Valores Internacional. Hoje tá subindo mais 0,4%. Tá 13.800 pontos a Bolsa do DAX. O índice Bovespa ontem fechou em alta de 1,1%, 119,123. Com essa alta do DAX e com esse baixo volume, até que teve uns volumes grandes aqui, rapaz. O pessoal falou que não teve tanto volume, mas olha, eu vou falar pra você, hein, ter muito volume, hein. É uma ou outra empresa aqui, mas girou bastante. Eu não tô vendo nada parado, não. O pessoal do financeiro não tá de férias, não, viu? Não. Se escutar que o pessoal tá fazendo pouco volume, eu tô achando que não é, não. Pode cair um pouquinho na média, mas no volume total, não. E eu ainda acho que vai bater os 120 mil pontos para eles poderem fazer propaganda falando que a bolsa virou nos 120 mil pontos, porque é importante para estimular o povo. Se chegou a 120, vai chegar a 140, chegou a 140, vai para 150 e vai mesmo. Conforme a inflação vai andando, a bolsa vai acompanhando. Isso é um fato. Mas as empresas leva um tempo para reajustar os valores. Nesse tempo que leva para reajustar os valores, ela tem um prejuízo no início, por isso que eu fico esperto. Por isso que eu falo para vocês que a bolsa só lá na frente que começa a subir mesmo, que deveria, né? Mas ela subiu antes. Por quê? Porque quando a inflação aumenta, os custos operacionais para a empresa, ela tem que comprar um insumo. O insumo está mais caro. Quando ela vai comprar um insumo, ela tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Ela tira do lucro. Impacta o lucro dela. Aí depois que ela reajusta a lucratividade para poder fazer a venda e achar que aumentou o faturamento, mas ela tem um prejuízo muito grande. Inflação não é bom para ninguém. Não é bom para a indústria, não é bom para o comércio, não é bom para ninguém, e muito menos para quem consome. Então, olha, existe uma probabilidade, vou falar para você, hein? Como a bolsa americana DAX está subindo, apesar que saiu um negócio da OMS que eu vou falar para vocês, que é perigoso dar uma derrubada nas bolsas, mas o pessoal não falou nada, não vi alarde nenhum, estava até escondidinha a notícia. Não vi televisão falando, não vi nada. Mas eu ainda acho, nem se for para dar um piquinho, se dá aquele pico, foi tipo bater e recuar, sabe? Fala assim, eu cheguei lá e subi no topo do Everest e tô descendo. É mais ou menos isso. E o dólar onde subiu bem, ele chegou a subir bastante, ele chegou aí a 5,31 e depois ele voltou e deu uma queda de novo, fechou em 5,24, que tem que ser obrigado a arredondar, tá 5,23,8, não sei o que. 5,24, ou seja, alta de 1,12%. Com a bolsa subindo, o dólar subindo. Então fique esperto porque tem boi na linha aí, né? Tem coisa estranha aí. Vamos lá. Notícias, fofocas e tudo mais. Infomoney. Pessoa física na bolsa foi surpresa na crise, diz presidente da Bovespa. As pessoas físicas viram na queda da bolsa no início da pandemia uma oportunidade de entrada e não de retirada de investimentos. É claro, graças a Deus, o povo ficou esperto, né? Os juros baixos trouxe uma revolução para o mercado de capitais brasileiros em 2020. A despeito do baque econômico que veio com a pandemia, um dos efeitos mais evidentes foi o crescimento do número de investidores, pessoas físicas, que dobrou. Hoje são 3,2 milhões que possuem 424 bilhões investidos em ações. A tendência segue de crescimento. Para a presidente da B3, Gilson Finkelstein, essa foi a grande surpresa positiva em meio da pandemia. As pessoas físicas viram na queda da bolsa no início da pandemia uma oportunidade de entrada e não de retirada dos seus investimentos, afirma.
Apesar da pandemia de um ano de volatilidade, a economia fragilizada, a Bolsa Brasileira bateu recorde de ofertas. O que explica? Aí o cara fala, pergunta e resposta. Todo mundo esperava um ano positivo no início do ano, mas ninguém esperava essa trajetória. Eu acredito esse movimento, sem dúvida, ao juro baixo. O atual patamar da Selic definitivamente faz as pessoas repensarem seus investimentos. Os brasileiros estavam muito acostumados no juro de 1% ao mês, algo que era totalmente fora do normal e alijado da realidade do mundo. Esse foi o grande catalisador. Essa agora é uma tendência sem volta. Será? Não sei não, hein? Não sei não, hein? No Brasil, com inflação? Não sei não. Algum outro fator? Fora isso, tivemos o tema tecnologia, que está facilitando o investimento. Finalmente, o segmento de distribuição está tomando uma certa forma. Está ficando claro que vai haver os vitoriosos desse cenário de consolidação de sistema de distribuição independente. Algo capitaneado pela XP, principalmente, mas com o BTG também ganhando corpo. Esse movimento fez com que os grandes bancos também revisassem a sua forma de trabalhar, e ainda tem uma nova geração que está estudando mais investimentos. Mas o que tirou o mercado da inércia foram os juros, e o resto ajudou. Essa agora é uma tendência sem volta. O número de pessoas físicas na Bolsa cresceu em todos os meses, apesar da crise. Esse comportamento era esperado? Acho que talvez essa tenha sido a maior surpresa positiva desse período. Estamos no início do processo de diversificação e de educação financeira. Educação financeira, perfeito. E acho que isso também ajudou no comportamento das pessoas físicas, que viram na queda da Bolsa uma oportunidade de entrada e não de retirada de seus investimentos, após a forte queda do preço das ações no início da pandemia. As pessoas físicas colocaram mais de 80 bilhões diretamente em ações. O volume e a velocidade dos investimentos foram a maior surpresa no início da crise. A Bolsa está se tornando mais democrática para as empresas menores conseguirem fazer suas captações? Definitivamente sim. Mas ele fala um monte de linguiça aqui que não me interessa. E qual é o principal risco para interromper o crescimento desse mercado? A normalização dos juros deve ser ao redor da inflação, mais um ponto, de 4% a 5%. Se for esse patamar, com retomada de crescimento, continua sendo muito positivo e não vejo motivo para isso frear o desenvolvimento do mercado de capitais no ano que vem. O mercado se preocupa não é nem se teremos uma pauta arrasadora de reformas, mas se será preservada a responsabilidade fiscal, teto de gastos e equilíbrio fiscal. Na minha visão, se tiver uma combinação de equilíbrio fiscal com uma pequena agenda de reformas que preserve o teto de gastos e principalmente focada em concessões, privatizações, já será o suficiente para termos um ano muito bom. O maior risco é uma agenda que não garanta a preservação da inflação e juros baixos. Então, fiquemos muito atentos para a votação das eleições na Câmara de Deputados e Senado, porque se não for a mesma que do presidente, bolsas vão cair. E assim terminou isso daí, a conversa dos caras aqui. Vamos lá, outro assunto aqui. Mineradoras de ouro se preparam para outro ano de ganhos. O preço do metal atingiu recorde em 2020, com maior demanda por ativos seguros em um cenário de taxas de juros baixas, estímulos e dólar mais fraco. O que isso significa, professor? Significa que a quantidade de gente que vai querer explorar ouro, seja de forma legal ou ilegal, vai subir exponencialmente, vão se arriscar muito mais. Pessoas que fazem mineração em lugares onde pode destruir a natureza vai aumentar muito. Fiquemos atentos em relação a isso. Infelizmente, transformaram metal como se fosse moeda e não para uso de dia a dia, uso no componente, uso do eletrônico. Não deveria ser assim. Deveria ser proibido as pessoas terem ouro. Só empresas que deveriam ter ouro como material de insumo e não de valia para dinheiro, para valer dinheiro. Assim penso eu. Evitaria-se muita destruição da natureza. Vamos lá agora, uma coisa muito séria que saiu escondidinha no jornal, escondidinho mesmo, tá? Hoje as coisas feias tá tudo escondidinha.
Na China já está faltando energia. E o Brasil pode ser o próximo. E já cantei essa bola aqui, hein? Não da China, mas do Brasil. Da China eu não sabia não, que eles tinham construído as 7 gargantas lá gigantesca. A volta da pandemia já está criando gargalos na China. O país corre o risco de sofrer com uma falta generalizada de energia, que pode afetar desde as fábricas e escritórios até abastecimento dos postos de luz na cidade. Conhecendo um pouco a China e conhecendo o sistema comunista, lá eles têm mais facilidade de resolver esse problema. Eles simplesmente cortam todas as iluminações das cidades e se precisar, corta todas as energias das casas das pessoas e fala assim: olha, a indústria trabalha aqui de dia, então de dia vocês não têm energia e à noite vocês liberam energia, ou vice-versa, e assim vai. E outra coisa, como eles têm isso daí, você pode ter certeza que nem se for para eles pegar e produzir milhares e milhares de usinas solares ou usinas de vento, vocês podem ter certeza que eles vão fazer. A hidrelétrica demora tempo para maturar concreto, demora muito tempo. Mas essas outras, meu filho, as indústrias que eles têm, rapidão. Eu não vejo tanto problema lá, eu vejo problema no Brasil. Mas se acender a luzinha lá, eles vão dar um retorno no negócio lá, você pode ter certeza. Segundo a Bloomberg, já faltou energia em algumas províncias do país durante o horário de pico. E a previsão é que em breve 2 delas tenham apagões duradouros. O motivo é simples: enquanto a maioria dos países ainda sofre com o lockdown, a economia chinesa já está em pleno vapor, o que aumentou a dependência do mundo todo em relação às fábricas chinesas. Em novembro, as exportações chinesas atingiram o maior nível da sua história e o consumo de energia subiu quase 10%. A maior alta mensal nos últimos 2 anos. O clima mais frio que o normal neste fim de ano piorou ainda mais a situação. Os chineses começaram a usar mais os aquecedores de casa, ao mesmo tempo em que o gelo prejudicou a infraestrutura das linhas de transmissão e distribuição. E o problema está sendo agravado também pela oferta reduzida de carvão, a fonte de energia com maior participação na matriz energética chinesa. Recentemente, a Beijing limitou a importação para favorecer as mineradoras locais e constrangeu as compras da Austrália por causa de uma rusga diplomática. Já viram esse filme antes, né? Para completar o quadro, acidentes com mineradoras locais obrigaram ao fechamento temporário de minas. Teve mesmo, caiu uma mina lá braba lá. E a situação já acendeu um sinal de alerta nas autoridades chinesas. Segundo o Bloomberg, alguns governos locais começaram a cortar a energia de clientes industriais e comerciais e empresas estatais estão enviando funcionários para inspecionar linhas de transmissão e autoridades federais começam a pedir às mineradoras de carvão que aumentem a sua produção para suprir a demanda. E se o governo mandou, faz, se não vai preso, hein? Enquanto isso, no Brasil, um cenário semelhante começa a se desenhar. Adriano Pires, um dos maiores especialistas em energia do Brasil, disse numa entrevista ao UOL, esse jornal é do Brasil Journal, tá? Esqueci de avisar, que um crescimento econômico expressivo no ano que vem pode vir acompanhado de um apagão elétrico. E eu cantei essa bola algumas semanas atrás, né? Quem acompanha meu canal tá esperto e tá acompanhando os negócios aí, eu tô avisando, dando sinais aí. Vai, se crescer com força, quebra o Brasil na relação à energia. Nós estamos com as nossas usinas todas ferradas. E vamos aqui, BBC News. Por que 26 milhões de americanos enfrentaram fome em 2020? Só comparável à Grande Depressão? Desde que a pandemia começou, Robin McKinney, de 47 anos, só consegue garantir comida para si, um neto e 2 de seus 7 filhos, graças às instituições de caridade. É difícil fazer caber no orçamento, especialmente porque o preço da comida subiu tanto agora, diz ela, citando o custo de alguns itens de mercado, como carnes com alta de 25% em relação a 2019, ou ovos 12% mais caros.
O alívio chega em uma caixa de papelão, uma vez por semana, frutas, legumes, macarrão e arroz. Antes era só de vez em quando que eu precisava desse tipo de ajuda, não toda semana como agora, ele conta. E a história desse gajo se tornou a mesma de cerca de 26 milhões de adultos nos Estados Unidos, depois de março de 2020. E isso daí está aumentando a quantidade de miseráveis nas ruas, de pobres que não tem como pagar moradia, que não tem como fazer, indo morar nas ruas. E indo morar nas ruas, você não tem como fazer suas higienes, você não tendo sua higiene, você não consegue seu emprego e você começa a entrar numa situação de limbo aonde você cria dificuldades imensuráveis. E assim está a situação americana, para vocês verem que o declínio começou. É uma tendência à morte americana, é uma tendência à morte dos Estados Unidos. A águia vai morrer. Professor, mas o que vai acontecer? Pode fazer não sei o que? O país, o planeta vai ficar desguardado? Pois é. O planeta vai ficar desguardado. Assim facilita a entrada da nova ordem mundial. E quem sabe aquele paizinho pitiquinho, tão protegido por Deus, consiga fazer uma mudança histórica e planetária nesse planeta. Vamos ver, nada é impossível, vamos ver. Jornal Reuters. A Alemanha está alarmada com a ameaça de negacionistas do coronavírus. Meu filho, ó, presta atenção. Se o cara acredita que a pedra é Deus, não interessa, é crença. Se o cara acredita que não interessa, é crença. Mas, professor, a gente vive na sociedade, mas não pode de jeito nenhum, mesmo te afetando, não pode obrigar. Se a vacina funciona, toma a vacina você e fica protegido. Você está preocupado com o outro porque deixa o outro morrer, gente. Eu só fico vendo as coisas, porque isso daqui, isso que eu vejo, essa notícia, esse tipo de notícia que eu vejo, aonde estimula as pessoas a pegarem e quererem entubar nas pessoas. Não, você tem que ir porque você tem que entubar. Isso daí é um passinho desse tamanho, não é grandão não, é pequenininho. É um passo desse tamanho para destruir as religiões, acabar com as crenças e ninguém poder rezar mais nada, não poder ter crença em mais nada. Se eu amanhã chega e falo assim, eu tenho uma crença minha crença diz que eu não tenho que fazer isso daí. Ah, quando é baseada na religião, pode. Sem religião, não pode. Filho, crença é crença. Tendo Deus no meio ou não tendo Deus no meio. Crença é crença. Olha o dicionário, crença é crença. Eu creio nisso, então deixa o cara crer. Isso daí que vocês veem que é negacionismo, você sabe o que significa isso? Isso significa incompetência dos cientistas. Se os cientistas soubessem didática, explicar e provar que funciona, beleza. A mídia eu vejo falando sempre que é lindo, maravilhoso. Por que mesmo a mídia falando que é lindo, maravilhoso, o povo não quer? Você sabe por quê? Porque os cientistas não conseguem defender a tese deles. A bancada chama sociedade. Meu filho, você acha que você é mestre, você acha que você é doutorado, mas você não é nada, porque você não consegue passar na banca, você não consegue fazer com que a banca aceite os seus argumentos. Você não tem nenhum nível de mestre, nenhum nível de doutorado, porque a base para ser mestre de mestrado vem dos antigos, dos mestres, que a pessoa fala assim, o líder religioso, sim, senhor mestre. Por quê? Mestre é aquele que dá uma tese e as pessoas concordam e falam a verdade, é isso mesmo. O doutor é aquele que pega e tem aquela tese que ninguém destrói. E como que estão destruindo as teses e coisas? Então o problema, meu filho, não é negacionismo. O problema é incompetência de cientistas que não conseguem defender tese.
eles não conseguem justificar, eles não conseguem provar. Porque se é algo matemático e se prova, dá os números. Por que não se dá número? Por que um dia a eficiência de uma vacina é 50%, no outro é 90%, no outro é 100%? Por que no outro dia funciona, outro não funciona, não sei o quê? Por que no outro dia fala, não dá reação nenhuma e no outro dia sai reação? Vocês estão querendo perder mais descrédito ainda? Vocês estão querendo fomentar mais ainda a crença? Pois é o que está acontecendo. Não reclama, né? Não coisou, bebe leite, né? Como diz? Jornal FP. A OMS alerta para risco de pandemias piores do que a atual. A Organização Mundial de Saúde, OMS, alertou nesta segunda-feira, que, apesar da gravidade da crise do Covid, que deixou mais de 1,7 milhões de mortos, devemos nos precaver para pandemias piores. É apenas um sinal de alerta, advertiu Michael Ryan, diretor de emergências da OMS, na última entrevista coletiva do ano da qual participou na agência da ONU. Esta pandemia foi muito dura, circulou por todo o mundo de forma muito rápida e afetou cada canto do planeta, mas não foi necessariamente a pior, assinalou Ryan, que ao longo de sua carreira já teve que lidar com doenças ainda mais letais. O corona é muito facilmente transmissível e mata, mas seus níveis de letalidade são relativamente baixos em relação a outras doenças emergentes, o que deve fazer com que nos preparemos nos futuros para algo que seja ainda pior, declarou. O conselheiro da OMS, apesar do progresso científico na luta contra o corona, com criação de vacinas em tempo recorde, a humanidade está muito pouco preparada ante ameaças de futuras pandemias. Estamos na segunda e terceira onda de vírus e ainda não somos capazes de controlá-lo, lamentou durante a coletiva. Embora estejamos mais bem preparados, ainda não estamos o suficiente para a pandemia atual e ainda menos para as futuras. Pois bem, parabéns, muito bem, você acabou de decretar um carimbo de incompetência das Nações Unidas. Porque cientistas que não são mestres, eles não convencem, eles querem impor, o povo não quer imposição. Mas então como é que eu vou fazer? Meu querido, cria N formas, mostra a realidade e resolve o problema. Pois é. Então o pessoal de como que fala, o cientista tá precisando fazer uns cursos de marketing, uns cursos de alguma coisa, porque tem gente que vende gelo para esquimó, meu filho. Agora, se você não está conseguindo vender, se virou um negócio... Pois é. Mas professor, é político. Não é político, filho. Eu acabei de dar nota para você que está acontecendo na Alemanha. Não é Bolsonaro, é planeta. Não é Estados Unidos, é planeta. É no planeta. Então não é governo XYZ. O povo tem que parar de sair da casinha e ver o planeta. É o planeta que tá. Eu tô falando nota de planeta. É uma realidade planetária. Porque não são competentes para explicar. Porque criaram uma tecnologia nova e querem entubar essa tecnologia nova num desespero. Não pode. Simples assim. Mas a mais, a menos, a de todo jeito. É assim que a banda toca. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Que seja uma linda terça-feira. Quem não viu a live de ontem vai ver. Olha, eu acredito que pelo menos uma risadinha você vai dar, porque foi um stand-up incrível no canal principal da espiritualidade, do caos, contando o caos, mas todo mundo riu, hein? Quem não riu é porque é sério demais. Gente, abraço, Deus abençoe, namastê.